Você já se perguntou por que a Bíblia fala que a esposa tem que obedecer o marido? Isso é opressão? Isso é machismo? Isso é retrocesso? Hoje você vai entender de uma vez por todas o que esse mandamento de Efésios 5 significa. Hoje eu vou te revelar uma teologia que ninguém tem coragem de falar. Eu sei que para muitos essa ideia pode parecer tóxica, né? Heteromachista, antiquada, porque a cultura atual, especialmente o feminismo, tenta lhe dizer que qualquer forma de hierarquia é completamente absurda. Mas aqui, no Feliz é 2, a gente não se curva à cultura. Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Meu nome é Admiel Barbosa, eu sou teólogo, filósofo, terapeuta familiar. Mas a minha maior escola vem dos 23 anos de casamento feliz que eu tenho com a Andréia. Aqui, no canal Feliz é 2, a gente fala a verdade. Se chegou até aqui, se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo aí. Vamos pro vídeo. Vamos pro início. Para você entender tudo isso, entender Efésios 5, você precisa ir para Gênesis para entender como tudo isso começou. O pecado teve consequências específicas para a serpente, para Adão e para Eva. Para a serpente foi andar se rastejando, comer o pó da terra e ser odiado pelos homens. Para Adão foi o esforço, o trabalho duro, lidar com espinhos e abrolhos e tudo que ele quisesse comer ele teria que produzir. E para Eva? Bom, aí, vamos ler Efésios capítulo 3 e versículo 16. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o sofrimento na gravidez. Primeiro ponto. E em meio a agonias dará luz a filhos. Segundo ponto. Seguirá desejando influenciar o seu marido, mas ele te dominará. Preste atenção. Uma das consequências do pecado para Eva foi desejar controlar o marido, mas ter que se submeter a ele. A serpente teve o seu castigo. O homem teve o seu castigo e a mulher também teve o seu castigo. Agora, a mulher, junto com a ideologia do feminismo, quer burlar a consequência do pecado. Isso vai dar errado. Essa ânsia e desejo de dominação que algumas mulheres têm sobre os homens, a resposta de Gênesis é: o homem te dominará. Porque o pecado, ele transformou a relação de gênero, que existia um modelo de relação antes do pecado, começou a existir outro depois do pecado, e aí veio Jesus e mudou de novo. Você vai entender tudo isso hoje aqui. Agora, preste atenção num detalhe que pouca gente se atenta. Se você ler Gênesis capítulo 2, versículo 23, diz assim: então exclamou Adão: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraído. Aqui você percebe que existe um termo de parceria, uma igualdade. Aqui não tem dominação, aqui não tem liderança. Eles trabalhavam de igual modo no jardim. Mas o que aconteceu depois do pecado? Olha a sequência do texto. Depois do pecado, você vai ler Gênesis 3 e 20. Assim, Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Veja, antes do pecado, Eva não existia a palavra Eva. Era só homem e mulher. Mas depois do pecado, Adão, então, deu o nome à sua mulher de Eva, porque ela será a mãe de toda a humanidade. Por que Adão deu nome a Eva? Porque na antiguidade, dar-se o nome significa domínio, controle sobre. Adão deu o nome a tudo que ele deveria dominar na terra, inclusive Eva. Mas qual é o perigo do feminismo no casamento? Entenda a lógica. O feminismo é potencializar a dor, estimulando a rebeldia contra toda e qualquer ordem. Presta atenção. O cristianismo não é opressor. O cristianismo não é machista. O cristianismo é contra qualquer anarquia, falta de ordem. O feminismo é uma afronta àquilo que Deus pré-estabeleceu. Agora, o feminismo distorce as palavras de Jesus, porque não existe autoritarismo. Você vai entender agora. Efésios 5, ele é o evangelho do casamento. Ele é o remédio de Deus para as dores dos relacionamentos. Aqui eu quero destacar 5 pontos importantes. Presta atenção. Primeiro, Deus não mandou o homem dominar a mulher. Não está em nenhum lugar da Bíblia isso. Deus não deu autoridade de controle ao homem sobre a mulher. Não está em nenhum lugar da Bíblia isso. A ordem é para a mulher submeter-se ao marido, da mesma forma que ela é obediente a Cristo. Veja, é a mulher que tem que voluntariamente submeter ao marido. O marido não tem autoridade de oprimir, não tem autoridade de absolutamente nada sobre a mulher. Quarto ponto, toda mulher submissa a Cristo, ela é submissa ao marido. Por quê? Porque a base da submissão é Cristo. O quinto, a mulher escolhe ser submissa. O marido não tem poder para impor essa submissão. Nós vamos entender aqui
Efésios 5, versículo por versículo, para você entender a estrutura da lógica do pensamento de Deus. Primeiro, Efésios 5, 21. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm com Cristo. Aqui, Jesus estabelece dois princípios, o princípio geral e o princípio da igualdade. Veja, a primeira ordem é marido e mulher, um se submeter ao outro. Veja, igualdade. Não tem opressão aqui. A Bíblia, ela é clara, um deve se submeter ao outro. Não tem opressão, aqui tem igualdade. Você vai ver isso em toda a Bíblia. Homens e mulheres são iguais no casamento. Homens e mulheres têm função diferente, mas eles são iguais no casamento. Não existe pessoa mais importante, não existe pessoa menor, não existe pessoa maior, não existe pessoa melhor, tem pessoa pior no casamento. O que existe são papéis e funções diferentes no casamento. Mas em termos de igualdade, eles são iguais. Versículo 22. Esposa, obedeça ao marido, como você obedece ao Senhor. Primeiro que o ato de submissão da mulher ao marido é um ato de adoração e devoção a Jesus, não ao marido. Ela não obedece ao marido por causa do marido. Ela obedece ao marido porque ela é obediente a Cristo. Não é por causa dele. Versículo 23. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja e do corpo. Aqui ele dá uma razão teológica. Diz por que a mulher tem que ser submissa ao marido. Ele fala, primeiro porque o marido que ela vai ser submissa, esse marido é submissa a Cristo. Tanto ele quanto ela estão debaixo de Cristo, submisso a Cristo, obedientes a Cristo e obedecendo a palavra de Cristo. Aqui é uma submissão que nós chamamos de cristocêntrica. Cristo, amoroso, carinhoso, delicado, sábio, cuidador. É ele. Este é o modelo de submissão que a Bíblia ensina. Versículo 24, de Efésios 5, 24 agora. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Aqui ele estabelece a medida, a dimensão, a profundidade que essa submissão tem que ter. E qual é? Em tudo. Porque eu quero lhe mostrar um exemplo prático. O homem sábio, ele tem que se deixar influenciar pela sua esposa. Com base no versículo 21, um deve se submeter ao outro. As decisões que você tomar, um deve se submeter ao outro. Mas haverá um momento onde um terá que tomar decisão. Aí, esse momento, essa decisão é dele, não é dela. O que ele faz? Ele consulta ela, ele ouve, ele pondera. Porque a decisão que ele tomar tem que ser pelo bem dela, em detrimento a si mesmo. Porque ele tem um mandamento mais pesado do que o dela, que é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Veja, de novo, Cristo como modelo. O homem, ele deve liderar não com a submissão de pós-queda, não com aquilo que aconteceu com Adão, mas com o sacrifício que acontece depois de Cristo. O amor que o homem tem que exercer é o amor sacrificial. Se essa palavra tem falado com você, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e um comentário aí, tá? Mas vamos continuar. Em um casamento cristão saudável, a mulher deve se submeter ao marido que está se matando por causa dessa mulher, ou que ele tem a capacidade de se entregar por causa dela. Uma mulher não dá uma vida pelo marido, mas o marido dá a vida pela mulher. O amor do homem pela mulher é maior do que a própria vida dele. É assim que a Bíblia ensina. E é assim que nós, homens cristãos, devemos nos comportar. A mulher submissa, ela é a mulher sábia. O que não é a submissão? A submissão não é domínio do marido sobre a esposa. Não é violência, humilhação ou silenciamento. Não é obedecer ao marido quando exige pecado ou violação da consciência. Mas o que é essa submissão? É uma ordenância voluntária da esposa à liderança do marido dentro de uma aliança do casamento. Veja, é uma ordenância voluntária. A mulher decide se submeter ao marido. Olhe para mim, o seu casamento estará sempre em guerra se você tentar resolver com base na ideologia humana. Porque quem criou o casamento foi Deus. A primeira instituição criada por Deus não foi a igreja, foi o casamento. Portanto, Deus, a Bíblia, é a fonte maior de conhecimento e de aconselhamento para melhorar o seu casamento e não o mundo. E não a ideologia feminismo, e não o comunismo. Essas coisas não ajudam o seu casamento, elas destroem o seu casamento. A cura está em os dois se submeterem ao senhorio de Cristo, em deixar e convidar Jesus para dentro do seu casamento e a partir de então deixar o Espírito de Deus trabalhar para melhorar tanto o homem que precisa de Jesus para amar a mulher, como um amor sacrificial, como uma mulher precisa de Cristo para obedecer ao seu marido. Para um é difícil, para o outro também é difícil. Então os dois precisam de Jesus, que o modelo é Jesus. Precisam de Jesus, precisam de Cristo, para que ambos consigam viver em unidade dentro do relacionamento. Eu gosto de dizer que na minha casa,
Eu não faço absolutamente nada sem a minha esposa saber. Eu não compro um terreno, eu não compro uma camisa, eu não gasto dinheiro sem minha esposa saber. Mas eu não preciso da permissão dela para gastar. Mas eu não gasto sem ela saber. Como aqui em casa, a minha esposa é mais econômica, eu sou mais gastador, então eu ouço demais a minha esposa. Quando a questão é economizar dinheiro, poupar dinheiro. No seu relacionamento, não tenha nada escondido da sua esposa. Não existe um casamento onde a esposa não sabe a senha do celular, onde o marido tem conta que a mulher não sabe, onde o marido faz compras e se mete em negócios das quais a mulher não sabe. Tudo o que você faz afeta a sua esposa, tudo o que você faz afeta a sua família. Logo, estes que estão afetados precisam estar sendo consultados antes da tomada de decisão. Se essa palavra tocou em você, se a palavra falou ao seu coração, se inscreva nesse canal e nos ajude a divulgar mais e mais a palavra do Senhor aqui na internet. Deus abençoe.